no século que nós estamos vivendo, talvez nenhuma outra doutrina tenha tanta urgência de ser pregada, ensinada nos púlpitos, do que a doutrina da regeneração. Essa talvez seja a doutrina mais urgente, mais necessária, mais oportuna, mais pertinente para a igreja do nosso século. E ao mesmo tempo, nós encontramos um paradoxo. Ao mesmo tempo que é a doutrina mais necessária, importante a ser pregada, talvez é a doutrina mais esquecida, rejeitada, olvidada dos nossos púlpitos. A doutrina da regeneração. O que quer dizer regeneração especificamente? No que consiste essa doutrina? É a doutrina que fala do novo nascimento, do renascimento. É uma doutrina fundamental, sem a qual nós não ingressamos no reino de Deus. Nós não ingressamos na nova aliança. Nós não ingressamos nos benefícios do reino, nos benefícios da aliança. E doutrina sem a qual nós não ingressamos na maior promessa da nova aliança: novos céus e nova terra, a vida eterna, os céus. Sem novo nascimento, nós sequer podemos ser chamados de cristãos. A maioria dos males são causados por quê? Pelo pecado. Toda transgressão recebeu justo castigo, diz o autor de Hebreus. É o pecado. O salário do pecado é a morte. Não é isso? O que mais que causa os males? Satanás. Não é Satanás? E como, presta atenção, a causa do sofrimento, gente, é o pecado. É o pecado que traz todas as moléstias que você conhece. É o pecado, A ira vem do pecado, a soberba, do pecado, a lascívia, prostituição, adultério, fornicação, homossexualismo, procede do pecado. A vaidade, a arrogância, do pecado, o desequilíbrio emocional, o desejo de suicídio, o assassinato, o ódio, a inveja, do pecado. Associa-se ao pecado. Qual é a outra fonte de mal? O nosso vil tentador, Satanás, que mata, rouba, destrói, seduz, tenta, influencia. Venha comigo, aprofunde-se, saia do subcutâneo, vá até o íntimo, vá até o âmago, vá até a medula do problema. Agora, como eu me livro tanto do pecado quanto de Satanás? Como eu combato essas forças invisíveis e destruidoras? Como eu as restringo, as refreio? Como? Usando a rosa ungida, o vale do sal, ungindo algum utensílio, fazendo alguma campanha neopentecostal? Em hipótese alguma. Como? Romanos capítulo 6 e capítulo 8. E o pecado não terá mais domínio sobre vós. Contra quem o pecado não tem mais domínio? Com aqueles que estão debaixo da graça e não da lei. É a conversão que elimina os efeitos do pecado. É a conversão que restringe, paralisa, estanca a força devastadora do pecado. É a causa. Agora, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Quando que o pecado deixa de ter domínio? Quando que que você fica morto para o pecado? No ato da conversão.
na regeneração, no novo nascimento. Agora, como se vence Satanás? A Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas para o império da luz, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Houve um transporte, fomos comprados e resgatados. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que eu tomo a armadura de Deus? Para resistir às ciladas. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas contra uma hierarquia organizada, inteligente, poderosa. Principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Nas regiões celestiais. Como eu as venço? Tomai toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calça os pés do evangelho da paz, embraça o escudo da fé, toma a espada do Espírito. O que é isso? Conversão. Vestir-se da natureza de Cristo. A salvação de Cristo, a justiça de Cristo, a verdade de Cristo, o evangelho de Cristo, o autor e consumador da fé, e a espada, que é o próprio Cristo. É nos revestirmos de uma nova natureza. Só o salvo pode resistir ao diabo. Só o salvo pode combater o diabo. Só o regenerado